de vocês, da gente estar aqui conversando, e agradeço a Vera pelo convite e por também dar a liberdade da gente escolher os temas que a gente ama falar. Então, eu venho de uma família, né, do Wilson e da Elvira, são os nomes dos meus pais, que há 45 anos atrás, mais ou menos, chegaram em Bauru, no interior de São Paulo, e foram se enturmando, mais ou menos o movimento que eu estou fazendo aqui em Biporã, né? E eles então conheceram um grupo, um movimento que se chama Equipes de Nossa Senhora. Vocês têm aqui em Biporã, já ouviram falar? As Equipes de Nossa Senhora é um movimento ecumênico que é liderado por um grupo, liderado por um líder religioso, né? E casais que se encontram mensalmente para aprenderem assuntos relacionados ao casal aos olhos cristãos. E hoje eu tenho desenvolvido algumas atividades que a gente não foge muito, né, do que a nossa família gosta. Então, penso muito em trabalhar com casais, já tenho trabalhado também. E, enfim, que os meus pais conheceram esse movimento e começaram a participar. E como se trata das equipes de Nossa Senhora, então, muitos dos ensinamentos são pautados nos ensinamentos que Maria vem nos trazer, né? E deixei esse como um slide de introdução, porque Maria de Nazaré certamente é uma das celebridades, vamos dizer, da era cristã, pelos seus ensinamentos morais, especialmente quando ela diz sim, né, para ser a mãe de Jesus, o nosso governador da terra. E então, Maria vai passar por todas as coisas que nós, enquanto mães, nos aterrorizamos, né? Então, ela vê o filho, ela perde o filho, ela depois passa por todo o processo do calvário do filho, né? E ela, depois que Jesus morre, segue trabalhando na divulgação da Boa Nova. Então, a literatura espírita ela vai nos contemplar com escritos psicografados do trabalho de Maria, tanto depois que Jesus é crucificado e ressuscitado, quanto depois que Maria, então, é levada, então, aos céus por Jesus, né? Então, inclusive, a visita de Jesus à casa de Maria como um transeunte. Então, ele vem buscar. Então, isso tudo vocês encontram num livro muito maravilhoso que se chama Boa Nova. O último capítulo é de ler, de soluçar, de tanto que a gente chora lendo, né? No meu caso. Muito bem. Então, Chico Xavier, né, em toda a sua trajetória de vida, também tinha um apreço muito grande e recebeu como psicografia, né, como um presente, né, em homenagem ao Dia das Mães, o Espírito de Manuel, dita então por Chico Xavier, um retrato falado de Maria de Nazaré. E aí então, ao fotógrafo Vicente Avella de São Paulo. Então, se vocês vocês digitarem Maria de Nazaré, espírita, né, vocês vão encontrar essa imagem, que é um retrato falado. Tá? Isso em 1984. Então, um pouquinho da história de Maria, ela foi concebida, então, ela é filha de Ana e Joaquim
de posses que vivia na região de Nazaré. E ele sempre oferecia doações aos necessitados, oferendas, mas um sacerdote acaba proibindo Joaquim de participar dos templos em função dele não ter gerado nenhum rebento em Israel. E naquela época existiam as leis judaicas que diziam desta importância da continuidade, da reprodução em si. Então Joaquim fica muito triste, cai em profunda tristeza, e ele sobe ao monte, vai embora e vai jejuar por 40 dias. Enquanto ele está jejuando na montanha, ele diz assim: eu não voltarei ao lar, nem para comer, nem para beber, até que o Senhor venha visitar-me. As minhas orações me servirão de bebida e comida. Então, enquanto isso, Ana, em sua casa, fica à espera desse Joaquim, que ela não sabe quando que ele vai voltar e se ele iria voltar. E ela chora na ausência do marido e também em prece eleva, a última vez que eu estive aqui a gente falou sobre a prece, eleva entoando a Deus, pedindo para que Deus cuidasse dessa situação. E então, às súplicas, ela recebe a visita de um anjo que diz: Ana, Ana, o Senhor ouviu tuas preces. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e o fruto do teu ventre será conhecido em todo o mundo. Então, olhando de uma forma, com um espectro um pouco maior, a gente vai perceber que tem uma condução de Deus na vida de Maria, mesmo antes dela ser concebida, assim como há na minha, na tua, de cada um de nós, há um planejamento reencarnatório. E a nossa missão de alma, ela vem com a história da nossa família. Tá aí a importância de que a gente segue o curso da nossa família. E como a gente estuda, a nossa evolução não vai dar saltos. Ela vai ser uma continuidade, cada vez indo mais adiante, se assim permitirmos. No mesmo dia, então, Joaquim também recebe a presença do anjo que diz: Joaquim, o Senhor ouviu as suas preces. Desce daqui e vai a Ana, tua mulher, porque ela conceberá em seu ventre. Dessa forma, Joaquim retorna então ao lar e pouco tempo depois, Ana então engravida e dá à luz a uma menina, a qual recebe o nome de Maria. Então, Ana e Joaquim são os nomes dos pais de Maria. E aí então, ao completar 3 anos, Maria vai ser, era comum na época, então ela vai estudar num templo judaico. E lá ela vai permanecer sob a tutela dos sacerdotes por 12 anos, idade que deveria ser retirada do templo, antes do período da menarca, do início da menstruação. Só que nesta época ela já estava então órfã, porque o pai e a mãe já teriam desencarnado, então Joaquim e Ana. E então os sacerdotes reuniram os viúvos da região e disseram: com quem irá Maria se casar? E aí José é escolhido para receber. E aí a gente começa a conhecer através do Evangelho de Lucas. A Maria aparece então nos escritos do Evangelho, já sempre ao lado de José. Então a gente tem então um Evangelho que ele não é tão conhecido. Até para preparar essa palestra, eu dei mais uma estudada essa semana, eu já fiz essa palestra em alguns outros momentos, mas eu andei pesquisando, então existe um Evangelho que trata também de Maria. Eu não tenho acesso, nunca li, mas há essa possibilidade para que a gente
busque e amanhã ou depois pode ser que ele esteja disponível, então, né? Haroldo Dutra Dias, né? Divaldo Franco, talvez eles, obviamente, saibam dizer mais sobre isso do que eu encontrei até então na internet. Então, o dever era proteger a jovem Maria. E aí, o espírito chamado Humberto de Campos, quem não conhece, procura na internet, baixa os livros, porque é uma literatura assim deliciosa da gente estudar, da gente conhecer, com uma amorosidade na sua fala, né? Que é a amorosidade que já é nata, então, de Maria, né? De José, de Jesus. Essa amorosidade ele consegue transportar para a literatura enquanto a gente vai estar lendo, né? Ainda mais psicografada pelas mãos de Chico Xavier. Então, existe um capítulo, né, que é totalmente dedicado a Maria, descrevendo as suas impressões íntimas diante do Filho crucificado, né, em sua curta estadia em Patanéia, a mudança com João Evangelista para Éfeso. Então, conta, né, Humberto de Campos, que Maria vai fazer o quê? Depois da crucificação de Jesus, ela segue no trabalho que Jesus pediu que todos nós continuássemos fazendo. Ainda mais ela, a mãe de Jesus, é ela que vai divulgar o cristianismo, dizer sobre o amor que Jesus veio nos ensinar, vai receber as pessoas, vai cuidar das pessoas, vai ouvir as pessoas. Trabalho esse que nós, na nossa pequenez, também podemos fazer a imagem e semelhança do que Maria fez. Só que cada um no seu núcleo, no nosso bairro, no nosso vizinho, no nosso trabalho. Então Maria vai e monta a casa da Santíssima. Então as pessoas doentes que passavam pelo caminho recebiam ali um caldo, um curativo, e ela debruçava sobre os pés, lavava os pés. Ai, gente, desculpa. E ela faz esse trabalho, né? Que às vezes nós achamos tão pequeno do outro, né? Ela que veio ser a mãe de Jesus, né? Então, quanto nós podemos atuar pouquinho em pouquinho, né? Então, as pessoas que ali passavam vão dizer e receber esse conforto das mãos da mãe de Jesus. E assim ela segue trabalhando, né, de forma a atender diretamente o necessitado. Então, Ivone Pereira também, né, tem um livro muito bonito chamado Maria, Mãe de Jesus. Então, diz ainda nesse último capítulo que como ela trabalhava recebendo, né, esses transeuntes, essas pessoas que passavam ali, certa ocasião, então, chega um leproso e diz assim: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. E aí, outro diz assim: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. Então, Chico Xavier também vai receber essa frase de Maria. Então, aqui nesse ponto fica a
dica para nós colocarmos num papel grudado na geladeira, ou o Chico Xavier também, ele queria receber um dia, ele diz para Emmanuel, eu estou tão desanimado, né, cansado, você, Emmanuel, que está aí no mundo espiritual, veja se um dia a Maria, que acolheu tantas pessoas aqui na Terra, também pode me passar uma mensagem, né? E aí, então, um dia Emmanuel vem e diz assim, Chico, tem um recado de Nossa Mãe Santíssima, né? E ele todo animado, né? Esperando receber um poema dela, né? E aí ela manda assim, isso também passa. Então aí ele fez uma faixa bem grande e colocou na casa dele, na passagem assim da sala para a cozinha. Toda vez que ele passava ali, ele lia bem grande, isso também passa. E momentos felizes passam, momentos dificultosos passam, momentos de fúria passam, momentos de euforia passam. Então, nós vamos conseguindo dia após dia. E era o que ela dizia a cada um que parava nessa casa de passagem, chamada então a Casa da Santíssima. Então, aquele mais necessitado, ela escutava, atendia e dizia, isso também passa. E eu fico me colocando nessa situação que por muito tempo, erroneamente, eu queria impor às pessoas as quais vinham conversar comigo sobre uma situação difícil que estavam passando. Eu dizia, mas como que você está deixando chegar nessa situação? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque eu usava o meu óculos da minha história, com as minhas. Agora Maria, com toda a magnitude dela, escutava e dizia, vai na fé, vai passar, isso também passa. Então que sirva também de exemplo para nós que muitas vezes queremos dar lição de moral no nosso irmão. Por isso que quando a gente escolheu o capítulo, a parte da leitura inicial da noite de hoje, a gente escolheu a indulgência. Por quê? Porque a indulgência na escuta, ela é uma preciosidade. E quando a gente estiver num grupo que está todo mundo falando mal do terceiro, dizer, gente, e as qualidades dele? Né? Então que a gente consiga trazer esse ensinamento dessa grande mulher para a nossa realidade de hoje. Né? E aí então a gente se colocar a serviço da escuta e de uma palavra do quê? De fé e de conforto, da lei do progresso, de que nós vamos passar por essa etapa. Tá difícil na casa de um, na casa do outro, na minha casa, na outra casa? Sim, não existe um mar de rosas porque nós estamos no planeta em transição. Mas que a gente utilize tantos ensinamentos que Maria também tem nos deixado. Também, surpreendida no ar alquiles, perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as valsânias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaço, nem amarguras. Então, Maria de Nazaré, mesmo com muita idade, seguia trabalhando, sem reclamar. Então, que a gente possa sempre lembrar dos ensinamentos da Boa Nova, né? Então, eu já participei uma vez aqui no Paraná, o encontro anual, que é a conferência estadual, né, que geralmente ocorre em Curitiba. Uma vez, Alberto Almeida estava fazendo uma palestra e ele colocou 3 imagens. Então, Jesus no Calvário,
Jesus nos templos, né? E Jesus então no monte. E aí ele dizia, com qual destas imagens que cada um se identifica? E aí uma plateia imensa no Centro de Exposições ali em Curitiba. Então, cada um de nós vai se identificar com determinadas passagens de Jesus. Aquela que me chama mais atenção, que eu compartilho com vocês, sempre que eu tiver a oportunidade de estar conversando com vocês, eu vou estar falando da Jesus ao monte. Ele ressuscitado, vem e diga, ide e evangelizai. Né? Ide e anunciai a boa nova em todos os cantos, né? Para aqueles que a querem ouvir. Né? Então também respeita o tempo do outro que não está pronto para ouvir. E tudo bem. Né? Então, a literatura ela vai trazer, e parece que a gente pode até sentir o perfume que era ao redor, então, da casa da Santíssima. Que todas as pessoas que cheguem na nossa casa possam sentir que ali, né, se a gente pratica o Evangelho no lar, se a gente coloca os conhecimentos que a gente estuda no livro, nós temos que aplicar mesmo que um tantinho assim. Devagarzinho a gente aumenta para assim, 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 para que a nossa casa também seja essa casa de acolhida para aqueles que vêm. E aí vem de repente alguém ali te ajudar com a compra do mercado, que leva até a tua casa, que ela entre na tua casa e fale assim, meu Deus, aqui tem algo diferente. Né? Ou entra na tua sala lá no trabalho, no seu setor. Você começou a adotar uma prática de uma leitura de minutos de sabedoria, de fontes de luz, né? Pega um livrinho ali de R$10, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lê um trecho de 4 linhas, para a gente não ser o chato da paróquia ali, né? Gente, vamos reunir um pouquinho? A indulgência não é, olha, o erro do outro, ela usa com rigor a sua autocrítica, mas ela ameniza o erro do outro. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha um dia muito produtivo de trabalho aqui na nossa linha de produção. A gente pode fazer isso sem vergonha, sem medo. Esse trabalho pequenininho, ele muda toda a esfera da onde você estiver. Assim como eu penso que parar na casa da Santíssima para receber um cuidado de Maria, nós podemos ser discípulos dela. E aí, então, espero não chorar de novo. Vamos falar sobre a visita. Eu vou até falar meio rindo, porque senão eu não consigo dar conta de passar essa história. Então, Humberto de Campos vai narrar quando Jesus vem visitar Maria. Eu vou ler. Maria, ao libertar-se do corpo físico, desejou primeiramente rever a Galileia e logo em seguida visitou os cárceres sombrios de Roma, repletos de discípulos do Mestre que aguardavam a morte certa. Quando lhes infundiu a força da alegria cristã, transmitindo a seguinte sugestão a uma jovem encarcerada: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertemos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E quando as grades foram abertas, o povo cantava. As feras estralhaçaram a todos na noite de agosto de 67 em Roma. Mas naquela noite, uma mão grandiosa escreveu no ar: Ave Cristo. Então essa narrativa, desculpa, eu me equivoquei, eu tinha tirado esse slide anterior, que era de Humberto de Campos, que conta então que Jesus visita Maria, aparece como um dos leprosos, né, com hanseníase,
quando Maria vai cuidar os pés dele e ela eleva o olhar, quando ela olha, ela então identifica que é Jesus. Rapidamente ela vira as mãos e encontra as chagas, tira a camisa e encontra a marca então, né, no peito, e ele diz: minha mãe, vim buscá-la. E ela, ao invés de dizer: vamos, meu filho, ela diz: mas antes precisarei passar em um lugar. E aí então ela vai, e aí Divaldo Franco vai narrar numa palestra belíssima, vocês podem colocar lá, chama Maria de Nazaré. Então o Divaldo Franco vai narrar toda essa passagem, então, que Maria vai entoar, inspirar uma das prisioneiras para que ela comece a cantar. E aí quando abria os portões para que as pessoas fossem para os leões comerem, os que divulgavam o cristianismo, né, pelas perseguições, eles então ascendem ao céu, e no céu está escrito Ave Maria, Ave Cristo. Os que vão viver a vida eterna te homenageiam e saudam, e levando em caravana, então, Maria ascende junto aos mártires. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Muito bem, então, ainda na palestra, Divaldo vai nos dizer um recado. Ele diz assim: cristãos de qualquer igreja da fé, das mais variadas matizes, quando ouvirdes falar em nome de Maria, exultai e rogai de bênçãos, porque Maria, a Mãe Santíssima da humanidade, será sempre a advogada dos infelizes. Então ele ensina o quê? Que nós todos, independente da religião a qual nós estamos vinculados, né, nós podemos olhar para Maria como um modelo a ser seguido. Né? Então, que a gente consiga então transpor algumas crenças limitantes que foram nos colocando ao longo dos tempos, né? E identificar o quanto ela nos ensina enquanto exemplo de amor e fé, trabalho, né? Humildade. Esse é um grande legado. E Maria, então, né, vai ter seus registros do trabalho que continuou fazendo na espiritualidade, porque assim também será com a gente, né? Então, ao mesmo nível, a mesma tocada que a gente vai levando na Terra, a gente desencarna e segue, né? Como uma continuidade. Então, por exemplo, a Cláudia Raia, ela é determinada personagem em determinada novela. Depois, quando ela fica fora da próxima novela, ela não some, não evapora, não vira outra pessoa. Ela só está fora. Depois ela vai fazer outro papel na outra novela. E assim é a Dani, a Vera, o José, a Maria, né? O João, cada um de nós. Nós vamos então passando, fazemos o nosso trabalho na Terra, seguimos em continuidade, um pouco melhorados, cada um ao seu passo. Às vezes é um passinho assim, às vezes é um passo um pouquinho maior, aí numa outra a gente vai dar uma empacada de novo, mas a gente sempre vai indo à frente. Essa que é a grande lição, né, da lei do progresso. E aí então Maria segue trabalhando. E com quem ela ajuda? Quem ela visita? Vocês lembram, né? Alguém quer chutar? Os suicidas.
quem, gente? Judas. Então, também, nesse livro Maria, Mãe de Jesus, nós vamos encontrar um poema que ela dá visita dela a Judas, que está atormentado, e ela então visita Judas com toda a amorosidade, e ele diz: quem és tu com essa voz doce? Deixa eu ver se eu deixei aqui. O texto se chama Retratos de Mãe, de Maria Dolores. Quem és tu com essa voz doce? Acaso não sabes o que eu fiz? E ela fala: sim, meu filho, eu sei. Mas então por que está aqui conversando comigo e me dando este acalento? Ela diz: porque você terá tantas oportunidades, você nascerá de novo e uma mãe te receberás em teu ventre. Ele diz: quem receberás? A mim, traidor de Jesus, do grande mestre. E ela diz: você terá quantas chances forem necessárias. Sois Maria, a mãe de Jesus. Então, é muito lindo. Ao final do diálogo, ela vai dizer, então: amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que eu olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me fala assim, sabendo-me traidor? Sois divino irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, Maria, esse exemplo, coordena, grandiosamente a legião dos servos de Maria, vai dizer: vamos, meus queridos, tenham ânimos, as preces de vocês arrebanham, multidões, arrebatem todos os portões que possam parecer fechados. Então, tenham esta fé, orem pelos seus filhos. Então, em especial aí a todas que somos mães, avós, tias, irmãs, que a gente fala, quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Então é este ensinamento maior que Maria vem nos trazer e segue trabalhando, incansavelmente, para que a gente um mundo melhor, cada vez mais próximos desse mundo melhor, que é um mundo de regeneração que nos aguarda. Então vamos parar de torcer o nariz para o erro do outro, vamos arregaçar as mangas e trabalharmos juntos onde estivermos. Não precisa só trabalhar num lugar, no outro, onde estivermos. E a gente tem que carregar todo esse ensinamento que o Espiritismo nos traz, onde estivermos, no cabeleireiro, fazendo a unha, trabalhando, visitando um amigo, então na rodinha ali de bate-papo do chimarrão, como diz a gente lá no sul, que eu morei 20 anos lá no sul, na rodinha de chimarrão, na mesa, tomando a cervejinha que for, que a gente sempre leve, uma mensagem de esperança, de boa nova, porque esse é o papel que Jesus e Maria espera de nós. E assim finaliza, então, tem aqui algumas dicas de leitura aí que vocês
possam encontrar muito mais. Tá bem? Muito obrigada.